um fluido escoa por um tubo cilíndrico a uma dada vazão J em metros cúbicos por segundo. Vazão é uma grandeza conhecida, tu lembra? Vazão é aquilo que a gente regula quando abre a torneira do chuveiro. Tem gente que abre a torneira só um pouquinho para ter pouca vazão. E tem gente que gosta de abrir a torneira até o final, porque gosta de muita água para tomar banho. É muita vazão, ou seja, muito volume de água saindo a cada segundo. Por isso que olha a unidade, ó, metros cúbicos por segundo, ou seja, vazão é volume sobre tempo. A diferença entre as pressões no fluido medidas nas extremidades do tubo é ΔP, medido em Pascal. Aqui vale a pena um lembrete. Quando a gente fala de pressão, pressão é força sobre área, força medida em Newton, área medida em metro quadrado. Mas o sistema internacional adora colocar nomes nas unidades. Então, em vez de chamar Newton por metro quadrado, apelidou, batizou de Pascal, símbolo PA. Sob determinadas condições de escoamento, pode-se relacionar a vazão à diferença de pressão por uma equação do tipo, olha o que está escrito aí, ΔP, que ele chamou de variação de pressão, é igual a R fluxo vezes J. O J ele já disse que é vazão. O que é esse R fluxo? O próprio texto explica, onde R fluxo é a resistência que o tubo oferece à passagem do fluido. Note a semelhança com a lei de Ohm. Olha a viagem da UES. Primeiro começa falando de fluxo de um líquido, de um fluido que escoa num tubo cilíndrico. Muita gente nem estuda hidrodinâmica, mas ele põe lá uma expressão na prova. E agora ele vai relacionar com eletrodinâmica. Note a semelhança com a lei de Ohm, que relaciona diferença de potencial, ΔV, com corrente elétrica, I. Essa expressão é conhecida, U igual a R vezes I. Só que ele chamou U, a diferença de potencial, de ΔV. Termina o enunciado dizendo: as unidades de medida de R elétrico, da resistência elétrica, e R fluxo, a resistência do tubo, são respectivamente... Bom, pelo menos uma coisa de cara eu já sei te dizer. Ele pediu a unidade de medida da resistência elétrica. Essa é conhecidíssima. Resistência elétrica medida em ohms, o símbolo, né, o ômega. Então, se a gente der uma olhada para as alternativas, ele pede respectivamente, muito cuidado, aqui ele determinou uma ordem. Primeiro ele quer a resistência elétrica e depois a unidade de medida da resistência do fluxo. Então, a resistência elétrica medida em ohm. Simbologia, o ômega. Então, se a primeira resistência é medida em ohm, isso já eliminou aqui a alternativa B de bola e já eliminou a alternativa C de casa. Agora, cuidado, né? Porque ele disse respectivamente, porque você vê que em todas elas aparece ohm, mas ele quer primeiro a resistência elétrica. Então, ficamos entre a alternativa A e a alternativa D de dado. Agora, pense aqui comigo, né? A rigor, ele não está querendo a unidade de medida da resistência elétrica, porque isso aí, por si só, nem gera uma questão. O que ele quer, de fato, é que a gente trabalhe com aquela resistência do fluxo lá de hidrodinâmica, que ele mostrou uma expressão que muita gente nem conhece. Essa é que ele quer que a gente trabalhe com a unidade, que descubra qual é a unidade correta. Agora, eu vou arrematar logo a questão, porque, assim, tá tão óbvio, tá tão evidente, tu vai ficar impaciente se eu não disser logo que a resposta correta é a alternativa D. Não pode ser a D de dado. Então só vai sobrar a A. Por quê? Olha aqui comigo. Na alternativa D de dado, sobrou a D e a A, na D de dado vem dizendo que a unidade de medida do R fluxo seria Pascal. Mas peraí, ó. Se a relação entre pressão, resistência do fluxo e vazão depende desse ΔP e desse J, como é que a unidade do R fluxo seria Pascal? Só se o J não existisse na expressão. Então, só por isso aí a gente já pode dizer que a D de dado também não serve como resposta. E a resposta correta, se estivesse sozinho lá na hora da prova, tentando resolver essa questão, por mim eu já matava só aqui, ó. Marcaria a alternativa A. Agora, veja bem, a gente está num curso de revisão. Então, as questões são um pretexto para a gente aprender mais. E esse módulo é sobre análise dimensional. Então, vamos fazer de conta que a gente não sabe que a resposta correta é o item A e vamos descobrir qual a unidade de medida desse R fluxo. Me acompanha aqui na tela. Ele disse que
a variação de pressão é igual ao produto do R fluxo, pessoal, eu vou ficar escrevendo só RF, tá? Multiplicado pelo J, que é a vazão. Então, nós podemos dizer que a unidade de medida de pressão é igual à unidade de medida do R fluxo, quando a gente coloca assim entre colchetes, isso representa a unidade de medida da grandeza, vezes a unidade de medida da vazão. Agora, já foi dito que a unidade de medida da pressão é Pascal, PA. Então a pergunta é, qual a unidade de medida do R fluxo? Se eu sei também que a unidade da vazão é volume em metro cúbico dividido pelo tempo, que é em segundo. Se é dividido, pessoal, então segundo a menos 1. Então, a unidade do R fluxo, que foi o que ele me pediu, seria Pascal dividido por metro cúbico vezes segundo a menos 1. Agora organize isso aqui, tá? O Pascal já está lá em cima, continua. O metro cúbico escrito aqui embaixo, quando eu levar lá para cima, fica metro a menos 3. E esse segundo que está a menos 1, quando subir também troca de sinal e fica segundo elevado a 1, ou simplesmente segundo. Então, a unidade de medida do R fluxo, baseado nas informações que ele me deu, seria Pascal, metro cúbico a menos 1, vezes segundo. Dá uma olhada lá na alternativa que a gente disse que era correta. Pascal, metro cúbico a menos 1, vezes segundo. Então, de fato, a resposta correta da questão seria a alternativa A. Mais uma vez, quando se fala de análise dimensional, o objetivo é atenção a todas as unidades de medida e é sempre um pretexto para relembrar outras expressões, outras equações, ok?